Fala moçada, beleza? Professor Bruno aqui do CFB Cursos, voltando com mais uma super aula do nosso curso de JavaScript. Nas aulas passadas nós desenvolvemos aí um jogo da velha, bastante interessante aí, com um código simples, muito didático, que dá pra gente pegar, pra gente aprender bastante coisa e praticar bastante coisa em JavaScript. E na aula de hoje nós vamos iniciar o desenvolvimento de mais um game, que vai ser o Super Game Pong, ou Ping Pong. Na apostila nós desenvolvemos o Pong for One, que era um Pong que era jogado por um jogador só. Então quando a bolinha tivesse ido para a esquerda, ele movimentava a barrinha da esquerda, quando tivesse ido para a direita, ele movimentava a barrinha da direita. Só que eu acho que na câmera é invertido, né? Minha esquerda é a direita, minha direita é a esquerda, enfim. E o que nós vamos fazer aqui nas videoaulas vai ser um Pong que vai ser jogado somente por uma pessoa. Então eu vou jogar contra a movimentação da CPU. E como eu já disse em aulas anteriores, eu gosto de trabalhar com o desenvolvimento de games que dá pra gente praticar muita coisa, a gente entender de forma mais lúdica o funcionamento de muita coisa. Então se você não é inscrito, se inscreva no canal e clique no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Não deixe de ajudar também clicando no joinha e siga o nosso canal nas nossas redes sociais. Então, sem demora, logo depois da vinheta, vamos praticar. Roda aí! Então, pessoal, beleza? Vamos lá para mais uma aula do nosso curso de JavaScript. Então, quem está seguindo aí na apostila, nós viemos aí de algumas aulas fora do conteúdo programático, né? Que foram as aulas do jogo da velha. O jogo da forca, ele também não estava programado. Mas agora a gente volta à sequência normal aqui, que é logo depois das aulas de string, onde a gente faz o jogo de ping-pong. Só que no da apostila, eu fiz o Ping Pong for One, que é para uma pessoa só jogar, que ele vai alternando. Se a bolinha está indo para a esquerda, a gente movimenta a barrinha da esquerda. Se a bolinha está indo para a direita, a gente movimenta a barrinha da direita. E aí é para uma pessoa só jogar. O que nós iremos fazer aqui nas videoaulas é uma variação desse Pong, desse ping-pong, certo? Mais parecido com o Pong original. Porque esse aqui já está aqui na apostila, vocês podem acompanhar aí. O que nós iremos fazer é esse aqui, certo? Que a gente joga aqui com a barrinha da esquerda contra a CPU, que é a barrinha aqui da direita. Então, tá aqui o jogo, a gente clica em iniciar e a gente vai rebatendo a bolinha um para o outro aqui até fazer as pontuações. Então, eu fiz um ponto ali, marcou um ponto aqui. Então, à medida que eu faço um ponto, ele vai aumentando e à medida que a CPU faz um ponto, ele vai diminuindo, certo? Então eu fiz um ponto agora. Se a CPU faz o próximo ponto, ele diminui e volta para 0. Se eu estou com 10 pontos e a CPU faz um ponto, diminui 1 e vai para 9, certo? Se está com 0, a CPU faz, vai para menos 1. Ok? Então, o nosso objetivo é manter a pontuação aqui sempre positiva. Então, vamos iniciar novamente. Cada hora ele sorteia a direção da bolinha. E uma coisa interessante aqui que nós iremos fazer é o seguinte. Dependendo da posição que a bolinha bater na barra, ela vai tomar um rebote diferente aqui, uma movimentação diferente. Se ela bater mais no centro, ela vai para uma movimentação mais reta, certo? Se ela bater um pouco mais para baixo, ela vai mais para baixo. Se ela bater mais na ponta, ela toma uma velocidade de deslocamento maior, ok? Então isso aí a gente vai ver como é que funciona. Estou com 2 pontos. Ela tá vendo, bateu mais no centro, ela foi mais retinha, ela bateu mais no centro também, ela toma uma direção, tá vendo? Como bateu mais em cima, olha só como é que ele rebateu, e ela veio, olha lá, bateu bem baixo agora, tá vendo? Então isso aqui é uma coisa interessante que nós iremos fazer, ok? Então esse jogo aqui é o joguinho que nós vamos programar nas próximas aulas. Eu gosto de trabalhar com jogos, porque isso aí dá uma noção muito importante pra gente
da utilização dos comandos. A prática dos comandos fica sensacional, ok? Dá para a gente praticar e de uma forma bastante lúdica. Então, veja bem, eu tenho todo o código, já todo o joguinho pronto aqui, e é isso aqui que nós vamos desenvolver nas próximas aulas, tá? Esse joguinho, um detalhe importante aqui, é que esse do Pong aqui, do ping-pong, ele tá todo com divs. As barras são divs, a bolinha quadrada, né? Também é uma div, certo? E o campo aqui também é uma div. Mais para frente, nós iremos aprender a trabalhar com canvas. Então, nós vamos, obviamente, repetir a dose desse joguinho aqui, utilizando o padrão de Canvas mais para frente, quando a gente estiver trabalhando com Canvas, quando a gente estiver aprendendo Canvas aí, ok? Então, esse primeiro aqui é com divs e mais para frente nós vamos atualizar e melhorar aqui, obviamente, né? Porque nós iremos utilizar Canvas para a construção do game, ok? Vamos ao trabalho, então. Eu tenho aqui ele todo pronto e vamos começar aqui, obviamente, sem o script. Então, esse caso aqui, deixa eu abrir ele aqui, deixa eu fechar aqui, ó, aula 57, ele vai abrir os elementos já posicionados, já formatados, só que aqui não funciona nada, tá vendo? Porque não tem script nenhum aqui. Aqui eu só tenho a parte de formatação, ok? E os elementos inseridos aí. Só passando o olho aqui bem rápido o que a gente tem, eu tenho aqui a div do jogo, que tem os meus 3 elementos. Tem a bola, nossa bola quadrada, certo? Eu tenho aqui a barra do jogador, o elemento do jogador, e eu tenho o elemento da CPU. Obviamente já estão recebendo todas as formatações. Aqui eu tenho um painel só com a caixinha de pontos e o botão para iniciar o game. Nas formatações aqui, ó, tem o Buddy formatado com margem 0 e background color cinza, tá certo? Cinza, é verdade, um cinza ali mais claro. Eu tenho aqui a formatação do painel e dos itens do painel. Então tá aqui a formatação do painel, tá vendo? E a formatação dos elementos item do painel. Ok, eu só coloquei em flex para deixar eles organizarem ali mais fácil, né? Tem a div do jogo que formata o campo, ok? A área do jogo mesmo, a área que vai ser visível do jogo, tá vendo aqui? Eu tenho o tamanho definido, 960 por 500 e a cor preta aqui. Na verdade, nem precisa dessa borda mais. Eu estava utilizando porque o campo estava branco, tá certo? A formatação da bola, tá vendo? Position Absolute, aqui ela inicia em top left, top 240, left 475, isso aqui é para ela ficar no meio, mas aí vocês me falam o seguinte, peraí, tá errado, porque eu tenho a altura 500, e por que o top é 240? O meio seria 250, ok, concordo, só que, olha a largura e a altura, ela tem 20 por 20, tá certo? Então veja bem, quando a gente posiciona um elemento, isso aqui é importante a gente frisar, quando eu posiciono um elemento, ele é posicionado pelo canto superior esquerdo, isso aqui vale para todo elemento. Então se eu colocar ele no 250, a posição desse elemento que vai ficar no 250 é essa parte aqui, tá certo? A mesma coisa para as barras, se eu posicionar elas no 250, essa parte aqui de cima é que vai começar aqui no meio, no 250, a barrinha vai ficar deslocada para baixo, tá certo? Então eu tenho que descontar esse tamanho aqui para posicionar a bolinha, no caso o quadradinho, né? Vou chamar de bola mesmo, tá? Por isso que ela está no 240, porque eu descontei a metade aqui, subi a metade aqui, desloquei a metade para cima para ela cair exatamente no meio. E a mesma coisa para o left aqui, no caso da largura. Cor da bolinha está formatada e a formatação para as barras, que são os jogadores, né? Então eu utilizei a mesma formatação para os dois, em termos de largura, altura, cor e top, exatamente o mesmo. O que vai mudar é a posição horizontal, a posição X, né? Eu criei outras duas classes aqui, a esquerda e direita, simplesmente definindo aqui a posição X, certo? E usei essas classes aqui nos elementos. Ó, o DV jogador está recebendo a classe barra e a classe esquerda, vendo? O DV, cadê aqui o CPU? Está recebendo a classe barra e direita.
ok? Então, tá aqui a formatação, é o que dá esse visual aqui que eu programei aqui, bastante simples, tá? Do nosso jogo Pong. Agora nós podemos começar a programar. Então, a primeira coisa que nós iremos fazer é preparar o nosso terreno aqui, preparar as variáveis que nós iremos utilizar ao longo do nosso jogo, ok? Quais variáveis nós iremos precisar? Nós precisaremos de variáveis para associar os elementos. Quais são os elementos que nós vamos associar? Nós vamos interagir, colocar interação aqui pelo JavaScript. Botão, certo? A barra da CPU, a div CPU, a div jogador, a div bola, o painel aqui de pontos, certo? Esses elementos vão receber as integrações, certo? Através das variáveis. Nós vamos manipular esses elementos através das variáveis. Então, eu vou criar uma primeira variável aqui, ó, deixa eu colocar aqui, ó, elementos, ok. Primeira variável, eu vou criar global, tá certo? Para eu poder manipular isso aqui em qualquer parte do nosso código de forma fácil. Por isso que eu vou criar global aqui. Então, vou criar a variável para o botão. Vou chamar de VBT iniciar. Ok, muito bem. Vou criar uma outra variável para a bola, que eu vou chamar de VBola. Joia, essas aqui são as variáveis que vão associar com esses elementos aqui. Vou criar também uma variável para a CPU. Então, var v CPU. Ok? V, né? Não é C, não. V CPU. Muito bem. Vou criar também uma variável para o jogador. Vou tirar essas primeiras letras maiúsculas aqui. Então, VBT, V de bola, ok, VCPU. Vou criar aqui a V jogador. Joia, para associar o elemento aqui do jogador. E vou criar outras variáveis de controle da animação. Lembrando que nós vamos usar Request Animation Frame. Então, vou colocar aqui, ó, controle de animação. Certo. Vamos precisar de duas variáveis. Uma vai ser a game, outra vai ser a variável frames. Joia. Então, essas aqui são as variáveis para controlar a animação, para controle ali com Request Animation Frame. Vamos criar também uma variável para o painel. Aqui, ó, esqueci, ó, txt pontos. Então, vamos lá. Var v painel txt pontos. Então, painel txt pontos. Estava esquecendo dessa variável aqui, né? Ela faz parte do nosso painelzinho ali. Bom, outras variáveis importantes aqui, outro conjunto de variáveis importantes, são as variáveis para as posições. Variáveis para as posições dos elementos. E aí, nós vamos precisar de uma variável para controlar a posição X da bola, que nós vamos chamar de pós-bola X. Precisamos também, para controlar pós-bola Y, a posição Y da bola, certo? E precisamos de uma variável para velocidade, que vai ser, na verdade, velocidade eu não vou colocar aqui não, vou deixar para colocar mais para baixo ali. Aqui vai ser só as posições, então vou criar aqui, aquela ali são as posições da bola e agora as posições do jogador. Então, pós-jogador X, pós-jogador Y, pós-CPU X e pós-CPU Y. Variáveis para controle de posicionamento da bola, do jogador e da CPU. Se quiser criar aqui separado, para ficar mais fácil de visualizar, pode, não tem problema não. Ou se quiser criar tudo na mesma linha, também não tem problema não. Muito bem, o nosso jogador, nós vamos jogar, a nossa barrinha que nós vamos jogar, nós vamos movimentar pelo teclado, certo? Então, nós vamos precisar de utilizar os eventos KeyUp e KeyDown. Junto com esses eventos, nós vamos precisar de uma variável para indicar se a posição o objeto tem que subir ou o objeto tem que descer, ok? Então, eu vou criar essa
variável aqui que eu vou chamar de dir JY, que é a direção Y do jogador. Então, essa aqui é a variável para direção, que vai vir do teclado. Então, direção de acordo com a tecla, né? Tecla utilizada, setinha para cima ou setinha para baixo. Vamos precisar também de uma variável. Isso aqui é para facilitar, para guardar as posições iniciais, tanto do jogador, como da CPU, como da bola, certo? Então, posições iniciais. Essas posições, esses valores vão ser importantes quando a gente for reiniciar o jogo, quando a gente for jogar novamente, certo? Quando eu clicar em iniciar, ele reposiciona a bolinha no centro, ele reposiciona as barras dos jogadores, do jogador e da CPU e por aí vai. Então eu vou adquirir esses valores nessas variáveis. Então vamos lá, var pos, vou chamar de pos jogue in x. Beleza, posição do jogador inicial x. E aí eu venho aqui, ó, na barra, aqui, ó, barra jogador, não, aqui, ó, barra 180, top, 180. Então vai ser aquele mesmo valor. 180 é a posição inicial x do jogador. Precisamos também da posição y, aliás, 180, peraí, 180 não é o x não, gente. 180 é top, é o y, opa, ó, vacilo aqui, hein? Então a posição y inicial é 180, a posição pós CPU in y também é 180, os dois começam na mesma altura, certo? Pós bola, porque a posição X a gente não precisa mover, né? Eles só movem na vertical, eles não movem na horizontal, certo? Então, pós bola in X, posição inicial da bola, X, aqui ó, 475, e pós bola in Y, pós bola in Y, cadê o top? 240. Então, posições iniciais definidas. Precisamos agora para tamanhos. Isso tudo aqui para facilitar. Tanto posições iniciais como tamanhos, é só para facilitar os nossos cálculos, os nossos posicionamentos, tá? Então, vamos aqui, tamanhos, variáveis de tamanhos. Eu preciso de uma variável para guardar a posição x do campo, que é 0, certo? A posição y do campo também é 0, certo? Se não precisar dessas variáveis, depois se eu mudar o código ao longo do nosso curso, a gente deleta as variáveis, tá? Mas inicialmente eu vou colocar que às vezes a gente precisa, é quase certo que a gente vai precisar, quase certo que eu não vou fazer grandes modificações no código original não, mas vamos lá. Guardar aqui também a largura do campo W em relação ao width, né? Que é 960, lembra aqui, ó, jogo 960 por 500, tá aqui. Então, campo height, altura, H, 500, muito bem. Tamanhos também da barra, ok, estava esquecendo, ó, barra, width, largura da barra é 20 pixels, a barra do jogador e da CPU, aqui ó, barra width, 20 pixels. Barra height, ou seja, barra tamanho, altura, altura 140, ok, 140. Bola W, que é a bola width, largura da bola é 20, e bola height, a altura da bola também é 20. Então, variáveis para tamanhos já estão criadas e agora nós precisamos de variáveis para controlar a direção do jogador e da bola. Beleza. Então, vamos aqui, variáveis para direção.
Para a bola, eu vou criar as variáveis bola x, que é em relação à direção x, certo? E bola y, que vai ser em relação à direção y da bola. Para o jogador e a CPU, eu preciso somente da y. Então, jogador y recebe 0 inicialmente e CPU y também recebe 0. Essas variáveis aqui também provavelmente nós vamos tirar, tá? Mas eu vou deixar aqui, porque eu estou pensando em algumas modificações no código aqui já, certo? Mais algumas variáveis aqui, precisamos de variável para controlar a velocidade. Então, nós precisamos aqui de variáveis para controlar a velocidade da bola, que nós vamos chamar de vel bola, ok? Vel CPU, que é a velocidade de deslocamento da CPU, e precisamos também da velocidade de deslocamento do jogador, então vel jogador. Joia, variáveis para a velocidade. E, enfim, variáveis aqui como pontos, variáveis de controle, vou chamar aqui, ó, controle, que são as variáveis para pontos, inicialmente com 0, e uma variável para a tecla, que vai armazenar o código da tecla pressionada, e nós vamos utilizar lá nos eventos keyup e keydown, para verificar se eu pressionei setinha para cima ou se eu pressionei setinha para baixo, para poder movimentar o jogador. Então essas são as variáveis que nós vamos precisar, nós vamos utilizar no nosso game. Algumas aqui podem mudar ao longo do desenvolvimento, mas isso aí nós vamos ver ao longo das aulas. Pessoal, vou ficando por aqui porque o nosso tempo já excedeu, mas não sai do vídeo sem clicar no joinha não, porque é isso que ajuda o canal. Siga a gente nas nossas redes sociais, os endereços estão aparecendo aí. Se você não é inscrito, se inscreva em nosso canal e clique no sininho, hein, para receber as notificações dos nossos vídeos. É isso aí, vou ficando por aqui. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.